Consultório, segunda parte, seja bem-vindo e aproveite para colocar as suas dúvidas aqui em direto ao Dr. Álvaro Sá, oftalmologista. Para telefonar, o número que está disponível é o mesmo de sempre, 22953-8525. Já sabe que as linhas estão abertas, podem então fazer a sua chamada e entrar em direto aqui no consultório do Porto Canal. Dr. Álvaro Sá, muito boa tarde, muito bem-vindo ao consultório, é um prazer tê-lo aqui connosco. Nós vamos começar pelas cartas que nos têm chegado ao Porto Canal. Eu vou começar pela questão do Paulo Lopes. O Paulo escreve-nos do Porto e diz-nos o seguinte: Senhor Doutor, gostaria de saber se poderei ser operado aos olhos. Fala-nos de estigmatismo. Tenho 45 anos e já me aconselharam a não ser operado. E gostaria de saber a sua opinião. Pois, desde logo, quando uma pessoa está interessada em ser operada para corrigir o seu erro refrativo, seja estigmatismo, miopia ou hipermetropia, temos que partir logo do princípio se está estável ou não. Isto é, se a pessoa está todos os anos a aumentar a sua graduação, não me parece lógico que seja submetida a uma cirurgia, porque já sabemos que vai ficar bem, mas passado um ano já está a ver menos, porque a sua miopia ou astigmatismo aumentou, e dali a 2 anos, pior ainda. Portanto, estabilidade. A partir do momento que está estável, temos que fazer uns exames e saber se de facto o olho tem condições para fazer a cirurgia. Com 45 anos, geralmente o que nós fazemos, uma de duas coisas: ou fazemos uma correção laser na superfície do olho, na córnea, ou então introduzimos uma lente intraocular. De facto, as pessoas pensam que o astigmatismo não tem solução dos 3 erros refrativos: hipermetropia, miopia e astigmatismo. O astigmatismo é aquele que cria mais dúvidas se é possível corrigir ou não, mas de facto, hoje em dia, consegue-se corrigir completamente o astigmatismo, desde que a pessoa tenha condições para ser corrigido. Muito bem. Paulo Lopes, agradeço a sua participação, espero que tenha ficado esclarecido, e vamos seguir com a chamada da Palmira Gomes, que nos telefona de Rio Tinto. Muito boa tarde, Palmira, seja bem-vinda. Boa tarde, Ana Carla, como está? E boa tarde, doutora. Queria fazer uma questão a você, doutora. Doutora, eu tenho um filho que foi detectado uma retinopatia pigmentar. E eu, quer dizer, isso é que está a ir à cegueira. Eu gostava que o doutor, se não há cura para isso, se não há uma operação que se possa fazer para evitar esta situação, hein? Muito boa tarde, Dona Palmira. De facto, a retinopatia pigmentada é uma doença genética caracterizada por uma má produção de uma proteína, e essa proteína não vai conseguir ancorar, entre aspas, o pigmento, a melanina dos fotorreceptores do olho. Quero eu dizer com isto que não há medicamentos nem há cirurgia atualmente que possam corrigir esse problema. De facto, as pessoas começam a ter perda de visão, especialmente à noite, aquilo que nós chamamos de nictalopia, têm muita dificuldade com baixa luz em conseguirem ver, mas o que eu lhe posso dizer é que mundialmente se está a estudar uma tentativa de solucionar, de fazer com que essa proteína que não produz aquilo que devia produzir, que novamente volte a ser normal, e, portanto, quando isso acontecer, o seu caso e de muitas outras pessoas tem solução. Se acontece, por exemplo, ele está a tomar uns suplementos, o médico que o trata deu uns suplementos para eu tomar, uns comprimidos que dão as vitaminas. Sim, pronto. Isso também que ajuda a não progredir muito com mais facilidade. Não, na realidade esses comprimidos não vão travar a evolução da retinopatia pigmentada, mas mal também não fazem. Esses comprimidos de facto têm uma preparação, são um complexo de vitaminas próprias para a retina, não faz mal nenhum em tomá-los, mas de facto pouco ajudará na evolução da retinopatia pigmentada, mas deve continuar a tomar, não faz mal nenhum. Por exemplo, doutor, ele tem 36 anos, e ele vê mal, não é? Ele vê mal, porque às vezes vê os vultos e prevê só com a fala que ele conhece as pessoas. Doutor, isto, com certeza, eu não sei, é uma pergunta que talvez seja um bocado estúpida. Isto tudo demorará muito ou ficará cego em breve? Que é uma coisa que me preocupa muito, que ele tem mais que ele.
Pois eu compreendo a ansiedade, mas nós nunca podemos dar prazos nestas coisas. O que eu lhe sugeria era viver um dia após o outro e, de facto, isto não é uma doença que provoque uma diminuição acentuada da visão de uma forma repentina. Há doenças do olho que sim, mas essa não é assim. Demora alguns anos. Agora, há pessoas com 70 anos que continuam a fazer a sua vida normal, com 80 anos. Pronto, portanto, não fico muito ansiosa em relação a esse problema. Vamos viver um dia após o outro e vamos ver se, de facto, entretanto, surge uma solução para o problema. Está bem? Palmira Gomes, muito obrigada pela sua participação. Rápidas melhoras, foi um prazer ouvi-la. E vamos seguir em frente com o Fernando Pinto, que nos telefona de Rio Tinto. Muito boa tarde, Fernando. Seja bem-vindo. Boa tarde, menina Carla. Olá. Boa tarde, Sr. Dr. Álvaro Sá, como está? Sr. Doutor, é o seguinte, eu fiz uma vitrectomia, uma cirurgia à retina, para retirar uma membrana que tinha na vista esquerda. E já lá vão 3 meses. Acontece é que eu continuo a ver distorcido e a consulta que fui posteriormente dizem-me que com o tempo isto volta à normalidade. O que acontece é que o tempo vai passando e eu estou na mesma como estava antes de ser operado. Portanto, não foi afetada nem a mácula, nem a fóvea, diz que está tudo bem. O que é que o doutor tem para me dizer, por favor? Pois, de facto, quando uma pessoa tem uma distorção da visão relacionado com a retina, nós chamamos isso metamorfopsia. E muitas vezes é causado por uma membrana epimacular. O senhor está a dizer que de facto não foi atingido a mácula, mas provavelmente essa membrana estaria por cima da mácula. A mácula, eu vou-me socorrer aqui do meu modelo, a mácula está aqui um bocadinho ao lado do nervo óptico, é a região da retina responsável pela visão central, dos 30 graus centrais. E, portanto, é fundamental que ela esteja bem preservada. E muitas vezes, por vários motivos, pode surgir uma membrana por cima dessa mácula. Quase como se fosse um papel de celofane que começa a distorcer a retina, a distorcer esta arquitetura e a encorrilhar a retina. Então, quando a membrana, de facto, diminui bastante a visão ou causa muita distorção da visão, tem indicação cirúrgica para fazer uma pelagem dessa membrana, ou seja, pegar com uma pinça muito delicada numa ponta da membrana e retirá-la. Ora, se nós pensarmos que a retina é muito fininha, o facto de nós estarmos a pelar essa membrana faz com que a retina também fique com aquilo que nós chamamos com um pouco de edema, um bocado inchada. E, portanto, nós temos que deixar que a sua retina... Estabilize. Exatamente. 3 meses pode-lhe parecer muito, mas, de facto, às vezes não é. Pode demorar mais meses ainda até ir ao sítio. O meu colega, se calhar, o que lhe quis dizer é que a arquitetura da mácula e da fóvea, quando você faz um exame, e certamente o fez, um exame que se chama OCT, para ver como é que está a arquitetura depois de ter feito essa pelagem da membrana, que aparentemente essa arquitetura, há aqui uma pequena depressão na tal fóvea, como você lhe dizia muito bem, essa depressão está-se a formar. E, portanto, eu aguardava pacientemente, não se assuste, porque de facto às vezes isto demora meses até voltar à normalidade. Não tem a membrana, já não tem razão para ter essa tração, mas a retina provavelmente ainda está um bocado inchada e, portanto, você não tem a qualidade de visão que deseja e estou confiante que vai melhorar, está bem? Pronto, doutor. Foi ótimo. Pronto, já foi bom. Obrigado pela atenção. Boa noite. Boa tarde. Muito obrigada, Fernando Pinto. Foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigada pela sua participação. Vamos seguir com outra telespectadora. É agora a vez da Fátima Cunha, que nos telefona do Porto. Boa tarde, Fátima. Seja bem-vinda. Olá, Nina Casa, como está? Venham daí as suas questões, Fátima. Olha, era uma questão ao Sr. Doutor. Olha, Sr. Doutor, eu estou com uma conjuntivite. Portanto, e fui na terça-feira ao hospital de Santo António, à urgência, pronto, e eles receitaram-me o Dexamitrex, gotas e pomada. Mas eu acho que não está a fazer nada e de manhã acordo com uma lamela muito forte e não sei se é de lavar aquilo com soro fisiológico ou com água corrente. Não sei o que é que é de fazer. A senhora tem muita remela ou não? Tenho, principalmente num olho. Eu tenho uma miopia muito avançada, muita dificuldade de visão. E agora com isto ainda pior, com a conjuntivite. Claro. E disse-me que foi na segunda-feira?
Terça-feira. Terça, quarta, quinta, 2 dias. O Dexamitrex é um colírio, em gotas, portanto, e pomada, que é um conjunto de 2 fármacos. É um corticoide, que é um anti-inflamatório potente, e um antibiótico. Quando nós vemos uma conjuntivite, de uma maneira já o que fazemos é medicamos empiricamente, nós não sabemos qual é a bactéria que está a provocar, e eu suponho que seja uma conjuntivite bacteriana, se tem remela, enfim, era preciso ver, porque pode ser uma conjuntivite vírica, pode ser uma conjuntivite alérgica, mas vamos partir que é bacteriana, porque foi assim que você foi medicada, porque para se medicar com a Dexamitrex, provavelmente o colega pensou que era uma conjuntivite bacteriana. Então, de uma forma empírica, sem sabermos muito bem qual é a bactéria que está a provocar essa conjuntivite, nós vamos receitar estas gotas e esta pomada. E depois temos que dar tempo também para que elas atuem. 2 dias parece-me pouco. Apesar de tudo, eu se fosse assim, se visse que não piorou por aí além, esperava mais 2. 4, 5 dias de medicação. Aí fazia um balanço. O Sr. Doutor também disse, desculpe, Sr. Doutor, o Sr. Doutor também disse que ao fim de 5 dias não estivesse melhor para lá ir. Porque imagine que, de facto, a bactéria que você tem é resistente a este fármaco. Então vamos ter que o mudar. Mas se você neste momento for a uma urgência, provavelmente o colega vai ter a tentação de lhe mudar esta medicação. E esta ainda não teve tempo para fazer nada. Depois, daqui a 2 dias, você não está melhor, vai outra vez, muda outra vez. E em 6 dias você tem 3 antibióticos diferentes e não deu tempo para eles atuarem. Portanto, dê tempo, 4, 5 dias, faz um balanço, claro, se não piorar por aí além, porque se piorar muito, vai imediatamente. Aí temos a certeza que este antibiótico não está a fazer nada. Espere os 4, 5 dias, faça um balanço, não melhorei. Sim, senhor, ser reavaliado. Aí sim, está na altura de, se este antibiótico não estiver a funcionar, mudamos por outro, sempre de uma forma empírica, para tentar debelar esta conjuntivite. Doutor, mas a minha dúvida é, de manhã posso lavar o olho com água corrente ou com soro fisiológico? Com soro fisiológico era o ideal, sim. Pode, não com algodão, porque às vezes as pessoas têm tendência com o algodão também limpar, porque deixa aqueles fitos. Se você tiver uma compressa, por exemplo, esterilizada, limpa com soro fisiológico, tira a remela das pestanas e depois ponha o colírio. Até porque se tiver remela, depois está a pôr o colírio e ele também não penetra bem no olho, não é? Portanto, fazer higiene palpebral, limpar várias vezes, porque às vezes você limpa e passado 10, 15 minutos está outra vez com remela, portanto faça bem essa higiene, soro fisiológico e compressas esterilizadas para limpar bem as pestanas, sempre sem esfregar muito, porque o facto de estar a pôr os colírios, o facto de ter a conjuntivite, também o bordo palpebral está mais friável. E portanto, se você estiver a esfregar, pode fazer umas lesões da pele e complicar esta conjuntivite. Portanto, de forma suave, limpar muito bem a remela. Se não sair tudo da primeira vez, à segunda vai ser melhor. Pronto, e depois instilar, está bem? Está bem, Fátima. Muito obrigada, Deus. Boa tarde. Siga o conselho do Sr. Doutor. Muito obrigada, Fátima Cunha, pela sua participação no consultório.